nessa noite, né? Toda honra e glória seja dada a eles. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus que o culto é pentecostal, viu? Livro do Gênesis, capítulo 1. Vamos fazer uma rápida reflexão. Vamos ler os versículos 3, 4 e 5. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 3 ao 5. Todos acharam? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Podemos dizer amém? Podeis tomar o vosso assento. Glória a Deus. Nós acabamos de cantar, né? Quão grande é o nosso Deus. Não dá para dimensioná-lo, né? Ele é infinitamente maior do que aquilo que nós pensamos. Por isso que a Bíblia chama ele de Altíssimo, né? Não pode ser medido. Então, irmãos, observando esse texto aqui, nessa noite, o culto hoje parece estar diferente mesmo, né? Glória a Deus. E pensando aqui, eu já até dei uma explicação para os irmãos um dia aqui sobre esse texto. Quantos livros que existem no Pentateuco? 5, né? A palavra Pentateucos. 5 livros. É a lei de Moisés, né? Os cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada. A Torá, que os judeus chamam a Torá, né? Vocês perceberam que nesses versículos que nós acabamos de ler, o texto está falando de luz? O primeiro versículo, ele diz: haja luz, está exclamando, e houve luz. Gênesis, primeiro livro. É como se ele estivesse dizendo assim: haja Gênesis, haja criação, haja todas as coisas. Aquilo que estava em trevas, porque o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Esse versículo 2 é o segundo estágio, quando houve um cataclismo aqui na terra, né, depois do princípio da criação. E é claro que a Bíblia dá um panorama sobre isso. Parece ser muito claro que o que trouxe as trevas sobre a terra foi a queda dos anjos, não é? E depois ele vai dizer assim: haja luz, haja Gênesis, haja criação. Observe então, irmãos, que ele criou a luz, porque ele é a própria luz. E aplicando para nós, nos nossos dias hoje, quem é a luz do mundo para nós? Jesus. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 4, que quando Jesus chegou no lugar chamado Galileia dos Gentios, seria bom até a gente ver esse texto, Mateus capítulo 4, olha o que a Bíblia diz. Por isso que nós cremos que Jesus é Deus, é a nossa luz, e a palavra dele é lâmpada e luz para os nossos pés e para o nosso caminho. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12, fazer um paralelo com esse texto que nós lemos, diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon
terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, ou das nações, o povo assentado em trevas, viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Perceberam? Aqueles que estavam em trevas, aqueles que estavam na região e sombra da morte, quando Jesus se aproxima e ele começa a pregar sobre o reino de Deus, houve luz. As trevas foram dissipadas, porque quando Jesus chega, ele é a própria luz, e não há trevas que resistam à presença de Jesus. Por isso que a igreja do Senhor, ela precisa pregar a palavra de Deus, ela precisa ensinar a palavra de Deus, e essa palavra, como eu disse, ela é lâmpada e luz para os pés, para o caminho daquele que está perdido, para aquele que não consegue enxergar o caminho, né? Aqueles que estão apalpando as paredes ao meio-dia, tateando no escuro, mas o Senhor está, Ele é a luz, a esperança daqueles que estão perdidos. Então, nesse primeiro versículo 3, quando ele disse: haja luz, haja criação, haja Gênesis, né? Haja direção certa, haja esperança, haja renovo. E ele está dizendo para nós nessa noite, que nós estamos diante dele, nesse culto de louvor a ele, toda a honra seja dada a ele. Então nessa noite você pode glorificar o nome dele. Olha o versículo 4 de Gênesis capítulo 1. E viu Deus que era boa a luz. Glória a Deus. Mas ainda voltando um pouquinho no versículo 3, primeiro ele diz: haja luz, houve Gênesis. Ainda no versículo 1, e houve luz. Êxodo. O que é o luz? A saída do Egito. Porque eles estavam em trevas no Egito. O Egito simboliza o mundo. O Egito simboliza o sistema do mundo. As trevas, né? Aquilo que tira a visão do ser humano, a perdição para o ser humano. Como eles estavam no Egito presos, escravos por um período de 400 anos. Houve êxodo. Houve a saída. Êxodo significa fuga, saída. Quando eles saíram do Egito, eles foram na direção da luz. Quando eles saíram do Egito, as cadeias se quebraram. Quando eles saíram do Egito, a esperança voltou. Quando eles saíram do Egito, a perplexidade foi embora. Quando eles saíram do Egito, eles tomaram o caminho na direção da terra prometida. Quando nós recebemos Jesus, as trevas foram embora, as cadeias quebraram, o laço que nos prendia foi solto, e nós começamos a trilhar o caminho na direção da terra prometida. Você pode glorificar o nome dele? Glória a Deus. Houve êxodo, houve a saída. Nós saímos das trevas e fomos na direção da luz, da esperança, do renovo. E Jesus Cristo é que nos proporciona tudo isso. Por isso que nós nos reunimos sempre. As pessoas não entendem. Por que os crentes, eles estão sempre na igreja, sempre cantando, sempre reunidos. E nós sempre queremos estar reunidos, né? Hoje nós não estávamos na igreja, mas estávamos reunidos na casa do irmão Danilo e da irmã Ana. Nós queremos estar juntos. Porque quando a igreja está junta, ela é mais forte. Quando a igreja está junta, a igreja, ela reflete essa luz de Jesus, né? A igreja, ela reflete a luz do sol da justiça. Então a igreja, quando ela está no mundo aqui, enquanto ela estiver aqui, ela brilha no meio das trevas, porque nós somos o reflexo do Senhor Jesus, representantes dele nessa terra. Nós somos embaixadores dele aqui nessa terra, e nós temos sobre os nossos ombros a responsabilidade de brilhar, de fazer com que essa luz brilhe. Luz do mundo e sal da terra. Nós temos feito esse papel? Glória a Deus, para que as pessoas também possam fazer um êxodo, ter uma fuga do Egito aí do mundo e vir na direção de Jesus. Houve luz. Quando Jesus chega, irmãos, a luz, ela brilha. Vocês se lembram daquela passagem do filho da viúva de Naim, que havia morrido?
ele era aquele que cuidava da sua mãe, porque a sua mãe já era viúva, não tinha mais ninguém para cuidar, mas ele morreu. E a Bíblia diz que eles vão saindo na direção, em Naim, vão saindo na direção do cemitério para sepultar aquele moço. Mas de repente vem se aproximando a luz, a própria luz, o Senhor Jesus, porque morte é trevas, né? Aquele moço havia morrido, e Jesus vai se aproximar, a mulher está chorando nas trevas, e Jesus se aproxima, manda aquele moço levantar do caixão e devolve ele para sua mãe. Toda aquela treva de tristeza, de angústia, né? De tortura que aquela mulher estava passando, de tristeza profunda, foi-se embora, porque a luz raiou naquele momento, a vida chegou, e o nome de Jesus é glorificado. Então glorifique a Ele nessa noite, glória a Deus. Olha agora sim, agora olha o versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, Levítico, glória a Deus. Por que Levítico? Aqui está, nesses versículos que nós lemos, as 5 revelações, as 5 luzes da revelação de Deus. Levítico é o momento em que ele vai trazer as leis para o povo, né? E as leis, viu Deus que era boa a luz. Eles estavam reunidos, estavam caminhando pelo deserto, mas eles não tinham a lei para poder guiá-los ainda. As leis, quando chegaram, que o Senhor faz com que Moisés, legislador, promulgue, traga a público aquela lei, a lei era boa. Para que era a lei? Para que o povo vivesse bem. Ele deu leis de meio ambiente, leis de saneamento básico, ele deu leis de dieta, de alimentação, leis que regiam o povo, e essas leis eram boas, porque aquilo que o Senhor nos dá, os seus princípios, os seus preceitos, a direção que Ele nos dá, né, quando Ele nos aperta, quando Ele nos corrige, quando Ele nos admoesta, é bom para nós, porque o Senhor só tem coisas boas, direção para nós, para que nós não venhamos a nos perder. Nessa noite receba essa palavra, saia daqui com a direção de Deus, saia daqui com a esperança renovada, saia daqui com a esperança certa, para você enfrentar essa semana vindoura, e que o Senhor esteja conosco, e a sua lei possa ser a nossa direção. Glória a Deus. Viu Deus que era boa a luz, a lei, Levítico. Ele vai dar todas as leis para o povo, as leis sacerdotais, né, as leis das ofertas, todo tipo de lei está no livro de Levítico, para que o povo pudesse ter uma vida feliz. Porque o Senhor nos dá lei, irmãos, para nos preservar. Por que nós precisamos de leis? Porque o ser humano, se não tiver lei para reger ele se autodestrói. É por isso que a lei do Senhor, ela não é pesada. Jesus disse, os meus mandamentos não são pesados. Por isso que nós devemos estar firmes no caminho do Senhor. Não há outro caminho melhor do que esse. Não há outro caminho mais excelente do que o caminho do Senhor. Glória a Deus, nós devemos nos esforçar para servi-lo com fidelidade. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Olha ainda o versículo 4. Primeiro ele vê que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Números. Por que números? Porque no livro de Números, ele vai separar, através dos censos, aqueles que vão entrar na terra prometida e aqueles que não vão entrar. Luz e trevas, elas não se juntam. É como óleo e água. Luz e trevas não podem viver no mesmo ambiente. Quando chega um crente, lavado, remido, no sangue de Jesus, as trevas têm que ir embora. Quando nós chegamos, nós trazemos luz. É como se você chegasse num ambiente escuro, apertasse o botão interruptor e a luz se acendesse. É isso. No livro de Números ele separa os que vão entrar na terra prometida e os que não vão entrar. É por isso que ele diz assim, ó, e houve separação entre a luz e as trevas. Jesus na vida da pessoa, ele dissipa todas as trevas. A pessoa recebe luz, e aonde ele chega, essa luz é projetada. Aonde ele chega, essa luz, ela é visível. Quem tem Jesus tem a luz. Quem tem Jesus tem a direção. Quem tem Jesus tem a palavra certa. Quem tem Jesus sabe o caminho que ele deve trilhar. Quem tem Jesus sabe aonde ele pisa. Quem tem Jesus tem a direção do Espírito Santo. Glória a Deus. Você se sente na luz, irmão? Como está o teu caminho?
Está andando com segurança? Porque se nós estamos na luz, nós andamos com segurança. Sabemos aonde nós estamos pisando, porque o Senhor Jesus está conosco. É a nossa luz. Glória a Deus. Já pensou, irmãos, você ficar nas trevas? Que coisa terrível. A Bíblia fala no capítulo 59 do livro do profeta Isaías, das pessoas que estão mergulhadas no pecado, elas estão nas trevas, tateando, ele diz lá, tateando e no escuro ao meio-dia. Já pensou, mesmo no meio-dia que o sol brilha na sua intensidade, alguém não consegue enxergar? Porque o pecado, as trevas, traz isso na vida da pessoa. Mas quando Jesus chega, irmãos, o sol da justiça brilha. Por isso que a Bíblia diz assim, outra vez, sabereis a diferença entre as trevas, a luz e as trevas, aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Então nessa noite, nós estamos aqui sabendo que o Senhor é quem vai separar aqueles que vão entrar nas mansões celestiais e aqueles que não vão entrar. A Bíblia diz que ele vai separar, colocar à esquerda, né, os bodes e à direita as ovelhas. O Senhor vai separar, é como a parábola dos peixes, que vem na rede todo tipo de peixe, mas o Senhor separa os peixes, aqueles que são fiéis, aqueles que vivem aquilo que está na Escritura, aqueles que não abrem mão de estar na presença do Senhor, porque nós estamos na luz, e nós não queremos as trevas. Não há lugar para trevas na vida daquele que serve o Senhor. Glória a Deus. É melhor estar na luz? Glória a Deus. O Senhor, irmãos, nesse mundo, como o irmão Everton disse, que esse mundo, ele está submergido nas trevas, no pecado, na discórdia, né? Nos problemas. Uma cidade tão pequena como Colina, nós já estamos vendo que já está ficando sem segurança. Não há mais segurança. Está difícil, tem lugares que você não pode ir mais. Significa que as trevas, elas estão, uma nuvem negra está por sobre o mundo. Mas a igreja do Senhor, ela é luz do mundo e sal da terra. Deus conta comigo e com você, para que nós sejamos luz do mundo, para que nós possamos levar a luz, levar a paz, levar o perdão, como Danilo falou aqui nessa noite, né? Levar, aonde tiver contenda, que nós possamos levar paz, aonde tiver discórdia, que nós possamos ter uma palavra de esperança, aonde tiver alguém caído, que nós possamos estender as mãos e levantar aquele que está caído, porque o Senhor faz com que nós possamos projetar a luz que vem dele. Glória a Deus. Acompanhe comigo, olha o versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Deuteronômio. Glória a Deus. Por que Deuteronômio? E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Porque Deuteronômio é a repetição das leis. Todas as leis que estão em Levítico são repetidas em Deuteronômio. É a ratificação das leis, ou da lei, né? Era como que, se Deus, quando Moisés quebrou a tábua, o decálogo a primeira vez, Deus precisou dar para ele novas tábuas. Então a repetição das leis, a luz maior, a repetição de tudo aquilo que Deus já havia falado com o seu povo. Porque o Senhor sempre repete aquilo as palavras que Ele nos dá, às vezes nós repetimos, porque o apóstolo Paulo diz assim: eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, e isto é segurança para vós. Nós podemos ouvir essa palavra hoje, amanhã. A palavra de Deus não envelhece, a palavra de Deus é como mel, é sempre mel, a palavra de Deus sempre é a palavra de Deus. Nessa noite o Senhor está falando conosco sobre luz, nós estamos nas luzes, e a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos na presença do Senhor Jesus, e Ele é a própria luz. Sabe o que a Bíblia diz? Que na Nova Jerusalém não tem o sol, não precisa do sol e da lua brilhar, porque o Senhor é a própria luz. Glória a Deus. O Senhor é a própria luz. E a Nova Jerusalém, ela vai ter uma luz tão intensa, que durante o milênio ela vai pairar sobre a Jerusalém terrena, e ela vai emitir luz aqui em toda a terra. Isso está em Isaías capítulo 2. Toda a terra. Por isso, quando a Bíblia fala de trevas exteriores, significa aqueles que não vão entrar para o milênio. Exterior, vai ficar fora do milênio, né? A luz da Nova Jerusalém. Essa luz vem de quem? De Jesus. Essa luz vem do Senhor. O Senhor é a própria luz. E
e a Bíblia ainda diz que Ele habita na luz inacessível. O Senhor, irmãos, é a própria luz. Esse mundo aqui, ele está mergulhado em trevas porque ele está longe de Deus. Quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais ele entra em trevas, mais ele perde a direção, mais ele se embaraça. Mas quando ele vem se aproximando de Deus, começa a clarear. Se faz dia, novamente. Glória a Deus. E a Bíblia ainda diz assim, que a vereda do justo é como a aurora do dia. Ela vai clareando, clareando, até ser dia perfeito, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Estamos cultuando o nome desse Deus que é luz. Tem esperança para esse mundo? Tem. Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus Cristo é a única esperança para este mundo caído. E a igreja, nós que estamos aqui, temos a mensagem para falar. E Deus sempre prepara um momento para a gente falar para alguém. Ah, mas eu tenho dificuldade de falar. Mas Deus, Ele vai criar uma circunstância. Você pode falar. Você conhece, diga para ele, você conhece as 5 luzes da revelação de Deus? Você sabia, irmãos, que os 5 primeiros livros da Bíblia, todo o restante da Escritura Sagrada está fundamentado nesses 5 primeiros livros? Nessas 5 primeiras luzes? Aqui está toda a revelação da luz de Deus. O restante da Bíblia é complemento dessa revelação. Toda a Bíblia está fundamentada nessa revelação. Isso é coincidência, irmãos? Isso não é coincidência. Isso foi o Senhor que trabalhou para que acontecesse. O Senhor não trabalha com coincidência. Nós estamos aqui nessa noite, porque o Senhor proporcionou para nós estarmos. Nós viemos aqui nessa noite para cultuar o nome dEle, para ouvir a sua voz, para glorificar o seu nome. Se você sentir nessa noite, pode adorar o nome dEle, pode glorificá-lo. O culto é pentecostal, nós temos a luz, somos privilegiados. Ele nos trouxe das trevas para a luz, para a esperança. A resposta de Deus está aqui para você nessa noite. Agora, nós queremos que a nossa casa tenha essa luz? Então, o que é necessário? Servi-lo. Servi-lo com fidelidade. Para que essa luz possa alcançar os nossos familiares também. Aqueles que estão próximos de nós, os vizinhos. Glória a Deus. Sabe o que é que tem uma frase que eu sempre repito aqui? Se Jesus estiver na sua casa, os seus vizinhos logo vão saber. Não é? Logo os teus vizinhos vão... Por quê? Porque tem luz. A luz está lá. Pode ter trevas. Você já percebeu que quando tem um blackout, quando acontece um blackout, se alguém acender uma vela, aquela vela é a primeira coisa que você vai olhar no escuro, ou um celular, uma luz de um celular. Por quê? Porque a luz, ela se distingue das trevas. Isso é muito fácil. Alguém já perguntou para você alguma vez, você é crente? Você é diferente? Por que você é diferente? Por que você fala assim? Por que você tem uma conversa diferente? Né? Alguma coisa assim diferente? Porque há luz em nós. A luz, Jesus falou assim, que uma cidade fortificada, que ela está sobre uma montanha, ela não pode ser escondida. Não tem como esconder uma cidade. A luz é a direção, irmãos. Você sabia quando um piloto vai fazer o pouso de uma aeronave num aeroporto? Mesmo que ele tenha todos os instrumentos de navegação muito precisos, mas ele não pode perder a luz do aeroporto. Sabia que ele fica olhando a luz para ele poder pousar a aeronave? Porque a luz é a referência. A luz é a referência. Por isso que Deus fez a luminária maior, o sol, para governar sobre o dia, e a luminária menor para governar sobre a noite, a lua. Quando você lê noite na Bíblia, geralmente está falando de dificuldade. Tanto é que o texto aqui diz que no versículo 5, que a luz ele chamou dia, e as trevas ele chamou noite. Dificuldade, não é? Pessoas com dificuldade. Quem não consegue enxergar, não tem os olhos, a visão, que dificuldade, irmão. Que tristeza. Não consegue ver, tem que ser tateando, né? Tem que ser tudo no tato. Mas o Senhor nos privilegiou. O Senhor está dizendo para nós aqui nessa noite, que Ele abriu a nossa visão. Nós somos como a águia, nós conseguimos enxergar longe. O Senhor abriu a minha e a tua visão. Toda aquela vida terrível de antes passou. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram,
Eis que tudo se fez novo. Você tem luz, a luz na sua vida, a luz no teu caminho, a luz na tua casa, a luz no teu trabalho, a luz nas tuas palavras, a luz nas tuas atitudes. Glorifique o nome dele nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, coloque-se de pé em nome de Jesus.